Fala, turma do DrCast, mais um episódio inédito para vocês. Hoje com um convidado especial, já vamos falar dele, mas antes vamos falar da Creators House, que é a casa que hospeda o nosso podcast e muitos outros. Se você tem um podcast ou se você está pensando em montar o seu próprio podcast, é só entrar na descrição do nosso programa que o link vai estar fixado abaixo aqui. E hoje a gente vai trazer o cara tá aqui do lado, a gente só vai poder falar das coisas aí da vida profissional dele de 20 anos atrás, aí que só tem bomba e já prescreveu. Conosco hoje, Coronel Paganuto. Acertei o nome aí? Isso aí, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, irmão. Só antes de começar a falar, tenho que falar que o estúdio é bacana, eu já fui em alguns, puta estrutura. Quem quiser vir locar, fazer alguma coisa aqui, tem tudo bacana o estúdio. Já vou deixar um link para ele aí, Matheus. Vamos gerar um link aí de venda. Se vender, a gente já dá comissão para ele. Eu não vou falar tudo de 20 anos atrás, porque tem umas ocorrências mais recentes, mas as mais complicadas já prescreveram. Já prescreveram, né? Já. Mas tem muita coisa recente aí, porque eu acabei me aposentando agora, né? Dia 7 de janeiro. Então tem muita coisa que a gente, se rolar na conversa, eu vou falar que é coisa recente. Quantos anos de polícia? De carreira militar, 35, porque eu tenho 1 ano de academia do Exército. Eu comecei no Exército, então eu tenho 34 de PM e 1 de Exército. Serviu o Exército, né? Não, eu fiz a escola de cadetes. Ah, tá. Eu já comecei... Você não quis sofrer, né? Não, na verdade, é exatamente o contrário, porque onde a gente mais sofre são nas academias militares. Para você ter uma ideia, eu tenho um subtenente que trabalhava comigo agora na Polícia Rodoviária, que ele prestou a Academia do Barro Branco já mais antigo, para fazer o curso do quadro auxiliar, e eu falei para ele, agora você vai ver o que é vida de oficial, porque os praças gostam, às vezes, de fazer algumas críticas, mas não tem ideia do que é o sofrimento de uma academia militar. Lá a gente chega a ver cadetes com aquela alopécia, perde cabelo de estresse, é um negócio, exige demais. Mas só psicológico ou físico também? Tudo. Vocês passam pelo aquele treinamento? É a psicofadiga junto com a fadiga física e o excesso de estudo e de atividade. Entendi. A vida acadêmica no militarismo é bem puxado e bem complicado. Não é qualquer um que aguenta aquilo. E eu acabei... Assim, eu iniciei a minha carreira no Exército, indo para a Escola de Cadetes do Exército em Campinas. E eu sempre não. Quando eu decidi ser militar, eu não sabia qual militar que eu queria ser. Eu só queria ter uma farda e um salário. Entendi. Eu acabei sendo conduzido para a vida militar, porque foi bem na época da separação do meu pai e da minha mãe. Meu pai sempre foi um cara, meu pai já faleceu, meu pai sempre foi um cara que investiu muito no estudo, tanto meu, da minha irmã, quanto do meu irmão. Mas pra balada, pra bobagem, pra brinquedo, pra festa, ele não dava dinheiro. E minha mãe professora da rede pública, então eu tinha uma vida... eu tinha uma vida modesta. E aí, a gente vai virando adolescente, você quer ter as coisas que os amigos têm. E aí, conversando com um tio meu, eu falei pra ele, poxa, eu não consigo ter dinheiro pra fazer nada, de final de semana sair com os amigos. Aí ele falou pra mim assim, se você for pra carreira militar, você vai ganhar pra estudar. Aquilo ficou na minha cabeça, cara. Eu tinha 14 anos, por aí. Eu falei, eu quero ser esse negócio aí. E a minha mãe tinha uma colega de docência lá que o filho estava fazendo a Academia do Barro Branco. E ela chegou, quando eu contei para ela que eu queria ir para a Academia Militar, ela falou assim, vou te apresentar o filho da minha amiga. Vocês me perdoem que eu tô com tosse, eu já te expliquei, né? Fica tranquilo. E aí o que aconteceu? Eu peguei e fui conhecer a Academia do Barro Branco. E para quem não conhece, é uma estrutura. Você tá acostumado com aquele seu colégio, um negócio menor tal. Quando eu entrei ali, que eu vi destacamento de cavalaria, estande de tiro, os moleque tudo novo, com arma na cinta, andando com viatura, aquela puta estrutura organizada. Eu faço um paralelo assim, talvez seja a mesma impressão da gente que sai de um país menos desenvolvido para um lugar muito desenvolvido. É que nem você chegar naquela cidade na Alemanha que você não acha uma bituca de cigarro no chão, tudo funciona, tudo bem organizado, sem poluição visual ou sonora.
Ou seja, quando eu entrei no Barro Branco, mudou, eu olhei aquilo e falei, caramba, cara, é uma escola dessa que eu quero estudar. Eu não sabia o que era o militarismo. Entendi. Eu fixei na minha cabeça um moleque novo com autoridade, Ganhando farda ainda. e ganhando dinheiro. Falei, pô, se eu vou ter que pagar para estudar, eu ganho para estudar. E aí, eu não sabia a diferença das carreiras da Marinha, Exército, Aeronáutica e Polícia. Eu não sabia. Esse cara que estava fazendo a academia virou para mim e falou assim, ó, Fábio, tem um cursinho chamado Telespires, que ele é o que aprova todo mundo nas carreiras militares. Você tem que fazer ele. Eu falei, puta, é isso que eu vou. Voltei pra casa, cheguei no meu pai. Meu pai era um português, cara, dono de padaria, posto de gasolina. Virei pra ele e falei, ô pai, eu quero fazer carreira militar. Ele falou, nem ferrando. Você vai ser médico ou engenheiro. E eu fazia o colégio Etapa. Sim, sim. O colégio Etapa, naquela Preparava época... pra medicina, né? Então, eu acho que ele só perdia naquela época pro Bandeirantes, em termos de rigidez de ensino, Sim, força. sim. Mas era um colégio caríssimo, com nível de ensino altíssimo. Tanto que na minha sala do Etapa, cara, devia ter umas 50 crianças, vamos dizer, adolescente, só tinha eu e mais 2 que não era japonês. Era um negócio, eu vinha de um colégio comum de bairro, quando eu entrei naquilo, eu falei, caraca, meu, eu não tinha amigo, os caras não conversavam com a gente. Você fazia a prova no colégio Etapa, perguntava, meu, como é que você acertou essa questão? A pessoa não respondia. Era um negócio diferente. E eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero ir pra carreira militar. Ele falou, nem ferrando. Eu falei assim, não, mas eu quero. Ele falou, você vai fazer engenharia ou medicina? Aí eu falei, tá, então eu quero fazer um cursinho. Ele falou, eu te pago o cursinho, mas você continua na Etapa para prestar os vestibular que eu quero. Falei, tá bom. Então eu fazia o colégio Etapa de manhã, à tarde eu descia no centro, fazia o Telespires, e à noite eu chegava em casa, jantava, fazia fichário, cara. Fichário. Eram umas fichinhas pequenininhas assim, ó, que minha mãe arrumava para mim, e eu ia por matéria fazendo as fichas por assunto. Era um negócio maluco. É uma maneira de estudar. De estudar. Ah, tá. Aí, eu decidi que eu ia prestar aeronáutica, que eu sempre gostei de avião, tanto que eu sou piloto de helicóptero. Mas é piloto igual o Pablo Marçal ou você pilota mesmo, cara? Não, eu pilotei, porque eu sou piloto civil, não sou piloto militar, né? E helicóptero, cara, não tem como você ser meia boca. O helicóptero, para quem é piloto de helicóptero, sabe que eu vou falar aqui... É muito na mão ali. As primeiras 30 horas de curso, eu achei que eu fosse retardado. É um negócio absurdo, cara, porque os comandos, o cíclico, o coletivo e os pedais, os movimentos são completamente diferentes de carro. Então, com o pé você gira a traseira do helicóptero, você faz movimento circular. O cíclico você dá RPM e ele tem um manete que tem um governador que ele gira, acelera ou desacelera o RPM sozinho. E no cíclico, você faz um movimento pendular. Então é um negócio muito complicado. Ele tem um delay. 3 eixos ali. O helicóptero é um negócio bem difícil. Depois que você pega a manha, vamos colocar umas 40 horas, você consegue ficar estável. Hoje, nenhum piloto de helicóptero vai assumir um comando de voo com menos de 300 horas. Quem fizer isso, ou ele é um milionário dono de uma aeronave e corre o risco, ou ele não vai conseguir, porque quem é dono de uma aeronave não vai soltar aquilo na mão de quem tem pouca hora. Lógico. Mas vamos voltar. Eu queria aeronáutica, exército ou polícia militar. Aí você vai me perguntar por quê? Não sei, eu queria ser militar. E eu só não queria ir para a marinha porque eu botei na minha cabeça com 14 anos que eu não queria ficar em mar embarcado. Sim. Falei, ó, qualquer o resto... eu consigo ver minha mãe e meus irmãos. Não vai ter as menininhas lá, não sei quanto tempo no barco lá, já pensou, cara? Deve ser uma vida difícil, E aí, eu prestei essas 3. Eu acabei passando no Exército e na PM, na primeira vez que eu prestei. Foi bem, cara. E acabei escolhendo Exército. Fui pro Exército. Eu tava lá na escola de cadetes em Campinas. Inclusive a minha turma foi a que foram os últimos 23, se eu não me engano, generais promovidos agora, nessas últimas promoções de generais, são todos da minha turma. A turma General Penha Brasil, que se formou em 94 nas Agulhas Negras. Quando eu estava no Exército, eu comecei a ter mais contato com a carreira militar. E eu cheguei à conclusão, com mais alguns amigos de São Paulo, a gente pegou um exército que estava sofrendo
porque já era governo de centro, governo de esquerda, e os caras estavam tirando verba das Forças Armadas. Ou seja, a gente comia... Mal pra caramba. Eu não vou falar mal, porque eu vou ficar cuspindo no prato que comi, mas era uma comida simples, não tinha munição para fazer instrução, era uma época de bastante restrição pro Exército. E aí, cara, eu comecei a pensar assim, ó, militar, no estado de São Paulo, o máximo que vão me mandar é pra divisa do estado. Se eu ficar no Exército, tinha uma história de que a minha turma, porque era uma turma muito grande no Exército, que a gente ia tudo pro norte e nordeste. Eu fiquei pensando, cara, eu falei assim, puta, eu vou ficar muito longe da minha família, da minha mãe, de todo mundo. Vou prestar pra Academia Militar de novo do Barro Branco, que eu vou continuar sendo militar, que é o que eu quero, mas fico dentro do estado. E o nível de salário e a carreira é a mesma. É a mesma. Eu ia até te perguntar isso. Salários são compatíveis Tudo igual. Em relação a cargos, né? Tudo igual. Eu acho assim, ó. Se eu tivesse um filho que quisesse ser militar, meu filho, graças a Deus, não quis, está fazendo engenharia de computação. Mas se eu tivesse um filho que quisesse ser militar e me fizesse uma pergunta como essa, eu falaria para ele o seguinte: a carreira nas Forças Armadas, ela tem um lado muito bom e um lado muito ruim. Qual que é o lado muito bom? As oportunidades para os comandantes de Forças Armadas são gigantescas, gigantescas. Você pega hoje coronéis, generais, almirantes, brigadeiros, os caras têm mestrado na China, nos Estados Unidos, na Rússia, os caras têm uma série de oportunidades de coisas modernas. A gente acha que o Exército é aquele negocinho que você vê no quartel, que acha que fica pintando calçada. O canhão ali, pintando um canhão velho das... Como a mídia gosta de menosprezar os militares. Cara, eu tive uma palestra, não sei se você sabe, aqui perto de Sorocaba tem o projeto da Marinha do nosso submarino nuclear. Sim. Tá acho que começou, né? Ou tá para finalizar? Não, já estão numa fase bem avançada. Bem avançada. Um projeto de 8, não é? É longo, mas já está bem avançado. O reator, porque aqui é o reator que estão fazendo. A parte de montar a estrutura da embarcação, se eu não me engano, é no Rio. Tá. O reator nuclear vai ser... patente do Brasil? Não, brasileiro? Todo o know-how tá vindo de fora. Só que eu não vou falar muito, porque eu não tenho muito conhecimento dessa área, então eu posso falar besteira. Eu vou lembrar o que eu tive, essa aula eu tive em 2018, com 2 almirantes lá. E pelo que eu entendi, assim, o know-how vem tudo de fora, mas nessa troca de know-how, a gente não pode ter nada lá de ogiva nuclear. A gente só pode ter combustível nuclear. É o acordo para transferência de know-how. É um negócio tão absurdo. Você sabe o motivo do porquê que a gente...